a gente precisa decidir que tipo de sobrevivente a gente vai ser. Se a gente vai escolher ou ser escolhido, né, ser o coadjuvante, ou se a gente vai ser o protagonista. E, obviamente, o que a gente está fazendo aqui é formando protagonistas, tá certo? Para que vocês também, de alguma forma, sejam multiplicadores desse tipo de conhecimento. Ok, pessoal? Então, o que a gente não pretende aqui, ou o que a gente pretende, e a nossa função é formar os atores principais, tá? E não os figurantes. Eu me lembro que eu comentei com vocês, quando a gente falou do estado de alerta, eu citei um caso de um colega que estava estacionado, que parou no sinal de trânsito, estava ele e a esposa, dois indivíduos estavam no canteiro central, eles atravessaram a rua, um deu uma cotoveladinha no outro, que se fez um gesto com a cabeça, o colega acelerou e atropelou um dos ladrões. E, na sequência, eu citei um outro colega que foi visitar uma irmã lá em Contagem, em Minas Gerais, e quando ele foi dar o último abraço na irmã, colocaram uma arma aqui na cabeça dele. Confere, pessoal? Confere. Beleza. Então, do resultado daquele incidente ali, ó, e eu vou contar o caso para vocês aqui, e peço que vocês aí, tipo assim, fechem os olhos e eu vou tentar construir o cenário para que vocês visualizem a cena. Então, a casa tinha um muro, tá certo? E um portão fechado, daqueles de correr, que era o portão da garagem. Então, você abria esse portão, entrava dentro de um pátio, tá? Que era o estacionamento, não era coberto. Olhando de frente ainda para casa, tinha uma rampinha, tá? Uma rampinha aqui assim, que dava num. Mas o pessoal mais antigo vai lembrar que é um alpendre, tá certo? É uma varandinha ali na frente da casa. Logo tinha uma porta, uma sala, era uma sala pequena. Nessa sala, à esquerda e, e rente à parede do fundo, tinha um marco de uma porta, mas não tinha uma porta, era só um vão que dava para uma copa, tá? Tipo uma sala de jantar. Essa sala de jantar reunia a porta dos quartos, da cozinha e do banheiro. Então, essa sala de jantar, essa copa, era o ambiente central que reunia todos os outros ambientes. Então, tudo ali convergia para aquele cenário ali. O que aconteceu? O colega estava de bermuda, tá certo? Estava armado e tal. Quando ele sentiu a arma na cabeça aqui, os sujeitos entraram e ele estava com a irmã. Encostaram a irmã no carro, encostaram ele também e começaram a revistar a irmã, tomar as coisas dela e ele também. Ele andava com a antiga carteira do policial, né? Do policial antigo, aquela que tem tudo. Tem a carteira de motorista, título de eleitor, CPF, tem cartão de crédito, cartão de débito, tá tudo dentro da carteira funcional. E aí, tudo isso embolado e a arma dele na cintura. Quando ele percebeu que o sujeito ia apalpar os bolsos da bermuda, ele disse assim: amigão, o que você quer está aqui, ó. Aliás, ele percebeu que o indivíduo ia apalpar a cintura para poder pegar a arma, né? Para poder e acabar sentindo a arma. Ele bateu no bolso para desviar a atenção do sujeito. Lembra? Criar uma oportunidade? Ele criou esse desvio, né? Ele bateu assim: o que você quer está aqui. Aí o sujeito foi direto no bolso e esqueceu de terminar essa revista. Como esse ambiente inicialmente era escuro, o cara que não estava armado, que era esse que estava revistando, ele não conseguiu ver o que estava lá dentro, ele só pegou a carteira e foi embora. Bom, a irmã do colega estava com o marido lá dentro, os dois filhos, adolescentes. Ela ficou preocupada, então o que ela fez? Ela saiu correndo para poder entrar dentro de casa. O ladrão armado foi em seguida, o colega foi o terceiro e o desarmado que estava segurando essa carteira foi por último. A irmã do colega entrou, foi direto para a copa, o ladrão entrou e ficou debaixo desse marco que separava a sala da copa, o colega entrou, ficou na sala, já a sala já iluminada, o resto também, e o último ladrão ficou debaixo da porta principal. Quando, então, com a iluminação da sala, ele conseguiu ver a carteira funcional do colega e disse só uma expressão, disse assim, ó, é polícia. Só disse isso para o colega dele, o parceiro dele lá. O parceiro, então, com o revólver, começou a realizar um tiro em cada um, tá? Um tiro na irmã, um tiro no filho da irmã, do filho, no sobrinho, no outro sobrinho e no cunhado. Por sorte, pessoal, praticamente todos os tiros falharam, menos aquele que pegou no cunhado, que pegou um pouco aqui no ombro, subiu aqui pelo pescoço e ficou alojado, mas superficialmente. Quando o sujeito gritou, é polícia, e o sujeito começou a iniciar os tiros, o colega, então, sacou a arma e começou a atirar dali mesmo. O sujeito, então, foi atirando, 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 porque ele queria atirar no policial. Ele estava abrindo o caminho, atirando nas pessoas, para poder atirar no colega que estava já atirando lá por trás. O sujeito não conseguiu, ele caiu, o colega ainda fez um disparo, mas acertou o marco da porta, não conseguiu
atingir o sujeito que estava desarmado e com a carteira funcional, ele puxa pela camisa o indivíduo que já estava agonizando e coloca esse indivíduo na sala e tem um ímpeto, lembra que eu te falei de se jogar na ocorrência, de sair do ambiente que já era a área verde, vamos dizer assim, para a área vermelha, que era a área de domínio do outro ladrão, que ele não sabia até então se estava armado ou não, né? Não tinha nada na mão, mas não sabia o que ele podia ter escondido. Ele pensou em fazer isso, mas ele recordou que o indivíduo aqui podia ainda não estar totalmente neutralizado e ficou na dúvida, e aí resolveu não correr atrás do sujeito lá. O indivíduo aqui morreu e tal. Bom, a gente prestou auxílio para ele lá, a gente estava, eu e ele, a gente saiu daqui para poder fazer uma missão lá, e nesse período aconteceu esse episódio. E na volta, ele disse assim: Humberto, eu não entrei na polícia para matar ninguém, mas eu percebi que se eu não tivesse feito isso, minha família toda estaria morta. E foi assim, e ele tem um viés assim, que chama espiritual muito acentuado, assim, então ele sentia que aquilo ali não era o propósito dele como indivíduo, mas ele fez ele colocou na balança, né, a integridade e a vida da família e a integridade e a vida de um cara, de um agressor. Então, se uma vida tem que ser tomada, qual que vai ser? Então, ele fez a escolha certa e conseguiu salvar a família nessa circunstância. Então, nesse caso aqui, ó, e ele me disse o seguinte: se fosse apenas um roubo, se eles não começassem a atirar ou não tivesse descoberto minha carteira funcional ali, eu não ia fazer nada, porque eu não queria expor a minha família ali, a minha irmã, os meus sobrinhos, numa condição de perigo. Então, ele tinha decidido obedecer estrategicamente, né? Quando a situação escalou, ele mudou o padrão de sucesso dele e aí reagiu para poder salvar as pessoas, também ia se salvar também. Conseguiram visualizar, pessoal, esse cenário? Sim. Beleza. Então, turma, um outro aspecto importante para quem decide incluir uma arma, né, é saber qual é a diferença, né, entre bravata e sobrevivência, tá? A gente pode chamar de bravata ou blefe, é quando alguém acha que é valentão ou é poderoso, mas no fundo não é nada disso. Ele só é isso, ou ele acha que é, porque ele tem a posse de uma arma. E algumas coisas podem tornar uma pessoa um valente, né? A arma em si, né, dependendo do nível de discernimento que essa pessoa tem, a bebida, por isso que a gente não deve fazer uso da bebida alcoólica enquanto está armado, aliás, até para fins de prevenção, porque você perde a habilidade de discernir as coisas. O ódio, a gente já falou isso várias vezes, as pessoas próximas, né, como os familiares ali, os amigos que ficam ali insuflando os ânimos, fazendo com que você, ao invés de desescalar ou sair daquela situação, você acaba escalando. O ego e a burrice e a idiotice também, né, pessoal? Já a sobrevivência ou a autodefesa, ela significa fazer o que é necessário para continuar vivo numa situação de risco. Essa é a diferença fundamental entre bravata e sobrevivência. E o que acontece? O valente ele vai usar a arma para poder provocar o medo, né, nas pessoas. E esse blefe ele pode até funcionar por um tempo, mas aí o valentão vai ter dois caminhos, né? Ou ele escala o problema, ou então ele recua. E dependendo de quem ele encontrar ali pela frente, pode ser que o oponente pague para ver, tá certo? E o que a gente ouve, né, pessoal, das pessoas que estão nesse embate, nesse sistema de escalada de força, costumam falar quando encontram um valentão ou então alguém armado. Quais são as frases que a gente já conhece, a gente ouve desde criança? Atira se você é homem, não é isso, pessoal? Atira aqui no peito, ó. Quer dizer, o outro indivíduo do outro lado, ao invés de desescalar para poder sobreviver, né, ele acaba escalando. E aí, nesse, nessa, nesse duelo de forças, né, alguém acaba pressionando o gatilho na hora errada, né? Então, pessoal, o que pode acontecer? Esse valentão, ele acaba usando a arma de modo incorreto, né? Ou então ele perde a arma para o cara que ele está tentando assustar. E aí depois ele pode perder a vida. Então, de algum modo, os criminosos eles sabem a diferença de um cara que é um valentão, tá certo? Daquele que está sobrevivendo, daquele que é um sobrevivente, e eles não blefam. Se eles precisarem atirar, eles vão atirar curto e grosso.